Engraçado, eu fiquei esperando ele aí 2 dias, hein? Sexta-feira foi paga a última parcela do Bolsa Família. O Bolsa Família completou 18 anos e foi extinto agora pelo governo Bolsonaro. Aí eu fiquei esperando a mídia dar um destaque, né? O Bolsa Família acabou. Não só o Bolsa Família acabou, porque isso não é a notícia principal. A notícia principal é o seguinte: o Auxílio Brasil, que seria o programa para substituir o Bolsa Família, ninguém sabe se vai acontecer ou não, porque não foi enviado ainda para o Congresso, a minuta do que está para ser enviado não diz valores, não diz quantas pessoas, não diz quais são os critérios, não diz nada. E o pior, não se sabe de onde tirar o dinheiro do Auxílio Brasil, quer dizer, acaba o Bolsa Família e não sabemos o que virá por aí, nem se virá alguma coisa. E aí, o que acontece? A mídia não deu destaque nenhum. Saiu em alguns locais, você vai conseguir achar link da Globo, da Folha, dos principais portais, mas não saiu na capa, em destaque ali para todo mundo ver, nem um pouquinho. E aí, olha só, a equipe econômica do Bolsonaro, junto com a ala política, agora tem a ala econômica e a ala política. Antigamente falavam que tinha a ala olavista e a ala do exército. Agora não, a área política tomou. Essas duas temos a área política e a área econômica, porque a única parte que os políticos ainda não tomaram, que o Centrão não tomou, é o Ministério da Economia do Paulo Guedes. E aí eles estão brigando para ver como é que eles vão conseguir dinheiro para o Auxílio Brasil. Eles decidiram aprovar a PEC dos precatórios, só que tem um problema. O Arthur Lira já provou que ele é incompetente para articular na Câmara dos Deputados. O Ciro Nogueira já provou que ele é incompetente para articular tanto no Senado como na Câmara. A coisa tá ruim para o Bolsonaro. Tem 3 projetos de lei parados por pura falta de articulação do governo que eram para financiar o Auxílio Brasil. Veja bem, um projeto de lei pior que o outro. Eu vou explicar isso tudo aí. A situação do Bolsonaro tá péssima porque se o Bolsonaro não paga o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, o que quer que seja em novembro, teremos um caos social, mas um caos completo. Imagina 17 milhões de famílias que recebiam ali em média R$220 por mês e não vão receber absolutamente nada. Pessoas que estão na miséria absoluta e agora estarão na miséria pior do que estavam antes. Olha onde isso vai chegando. Tá ruim, viu? Mas antes de eu explicar tudo isso, um segundinho. Se você é contra o Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita, curte o vídeo. Olha, a guerra política tá cada vez maior e já entrou todo mundo na guerra de 2022. 2022 já começou, né? A eleição de 2022 já começou um ano antes. Então, para você fortalecer a esquerda, pra gente fazer o Brasil voltar a ter emprego, o Brasil voltar a crescer, inscreva-se aqui no canal, também nos outros de esquerda, porque você fortalece, já avisando a guerra que vai só se intensificar de agora em diante. A gente também faz oposição ao Bolsonaro nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som lá em Florianópolis. Eu gosto geralmente domingo de mostrar praia, mas eu não tinha nenhum outro vídeo na praia de Florianópolis, então eu vou mostrar na parte continental da ilha de Florianópolis. Agora não se esquece de se inscrever, é de graça se inscrever. Agora vamos falar sobre, olha só o que está acontecendo, a guerra política no governo Bolsonaro. O Arthur Lira não fala com o Bolsonaro já tem muito tempo. Ele chegou a dizer que o Bolsonaro emitiu nota oficial à Câmara dos Deputados, dizendo que o Bolsonaro também seria impedido de entrar na Câmara dos Deputados se ele não se vacinasse. Depois o próprio Arthur Lira voltou atrás e falou, não podemos barrar o presidente da República. Tem algum critério legal que ele não pode barrar, mas ele queria impor isso, essa retaliação ao Bolsonaro, que ele não fala com o Bolsonaro desde que a PEC 5, que era a PEC que mudava a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, não foi aprovado. Tá. Aí, o Arthur Lira ele continua querendo aprovar a PEC dos precatórios, que vai abrir espaço no orçamento para as emendas do relator, ou seja, vai dar para o Arthur Lira entre 16 e 23 bilhões, eles não sabem ainda, para ele gastar com emenda, ou seja, para ele comprar votos de deputados, de senadores no Congresso e mais importante ainda, para que no ano que vem, que é um ano eleitoral, ele consiga liberar emenda para aliados dele, para que eles consigam a reeleição. Então tem muito deputado que está precisando dessas emendas. O deputado chega em ano eleitoral, ele chega e fala, vou inaugurar uma escola, agora estou inaugurando aqui um hospital, estou começando as obras de não sei o que, ele aparece para a população e aí a chance dele ser reeleito é muito maior. Então é isso que o Arthur Lira está querendo para que o Centrão fique mais forte ainda a partir de 2023. Eles querem eleger uma ampla maioria do Centrão, com uma esquerda pequena, uma extrema-direita pequena e uma direita lá neoliberal também, terceira via também pequena. Ok. Tem um problema na PEC dos precatórios. Tem 2 problemas. O primeiro é que ela dá um calote bilionário e joga uma bomba de mais de 150 bilhões para quem assumir em 2023. O pior, essa bomba chega a 1 trilhão em 2029, que é de dinheiro que o governo brasileiro, a União, no caso o governo brasileiro, vai ficar devendo para pessoas que ganharam o direito na justiça de receber esse dinheiro. Só para você ter ideia, pessoas ganharam, a pessoa tem o direito de receber o dinheiro.
tem um outro problema, a PEC dos precatórios. Ela inclui, e isso ninguém fala, você não vai ver isso na mídia, ela inclui uma mudança na maneira como o teto de gastos é calculado. O teto de gastos hoje é calculado de acordo com a inflação de junho de um ano até junho do outro ano. Se a inflação é grande, o teto vai aumentando. Por quê? Porque ele vai aumentando junto com a inflação. Só que tem uma coisa, eles querem mudar. Eles querem mudar de janeiro até dezembro. Por que, Thiago, de janeiro a dezembro? Não é igual, 12 meses? É, mas acontece que nos 12 últimos meses, a inflação, se você calcular de janeiro a dezembro, é maior. Se a inflação é maior, o teto aumenta, ou seja, libera para eles quase 90 bilhões no orçamento para gastar no ano que vem. Aí você fala, Thiago, mas não é melhor de janeiro até dezembro calcular a inflação? Por que vai calcular de junho até junho? Tem um problema. O orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias é aprovada em agosto, por lei, tem que ser em agosto. Ou seja, se você fizer o cálculo da inflação de janeiro até dezembro, sabe o que acontece? Acontece que você vai votar em agosto o orçamento sem saber a inflação de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Você não sabe 5 meses do ano qual é a inflação. Ou seja, você vai votar uma lei de diretrizes orçamentárias com o orçamento do ano que vem sem saber qual é o orçamento. O pior, em novembro, comecinho de dezembro, antes do recesso, vota-se o orçamento do ano que vem. E aí o que acontece? Vão votar o orçamento em novembro e dezembro sem saber a inflação desses meses. Quer dizer, é uma coisa ilegal. É inconstitucional, você não pode votar o orçamento sem saber qual vai ser. Imagina, é uma loucura. É isso que colocaram na PEC. E não tá passando. O Arthur Lira está tentando há 3 semanas pautar a PEC e ele não consegue. A última vez essa semana foi uma humilhação. O Arthur Lira, ele tá engolindo cada sapo. Mas ele tá engolindo cada sapo porque o pessoal do Rodrigo Maia, eles criaram uma rivalidade ferrenha. O pessoal do Lira com o pessoal do Maia. São todos centrão. Só que o pessoal do Maia começou a se aliar com a oposição. Você vai ver os votos do Maia, o Maia tá votando ele só vota com a direita e com os bolsonaristas em uma outra coisa de pauta econômica. O resto o Maia tá votando tudo com a esquerda. Porque ele virou oposição ao Arthur Lira, custe o que custar. O Maia quer voltar à presidência da Câmara dos Deputados em 2023, custe o que custar, ele é oposição. E o pessoal do Maia começou a fazer chacota com o Arthur Lira de novo. Já fizeram na semana passada, fizeram de novo nessa. Que ele não conseguiu votar a PEC dos precatórios por falta de quórum. Sabe o que é falta de quórum? É quando não tem deputados suficientes na sessão para iniciar a votação. Quer dizer, se não tem nem deputado para iniciar a votação, obviamente que não ia passar. Só que tem um problema, uma coisa que não existia antes, até o ano passado, que é o seguinte, os deputados podem votar à distância, ou seja, um deputado, eu vou dar um exemplo, o Eduardo Bolsonaro estava em Dubai, se ele quisesse, ele ligava o celular dele, ele votava pelo celular, ele discursava pelo celular assim, ó, e aparecia lá no telão do Congresso. Só um exemplo. Agora imagina quantos deputados não estão na cidade deles, poderiam todos simplesmente ligar o celular e votar, para ter quórum, para que pudesse iniciar a votação. Não. Nem com deputados votando podendo votar à distância, o Arthur Lira está conseguindo fazer passar uma PEC, ele precisa de 308 votos. Tá ruim a coisa, isso tudo é falta de articulação. Isso tudo significa o quê? Que o Auxílio Brasil não sai do papel. E o pior, se sair com a PEC dos precatórios, vai parar na STF. E tem um problema. Lembre-se, quem manda tudo são os banqueiros como André Esteves. Ficou claríssimo depois daquele áudio, não precisamos mais discutir isso, né? Comenta aí, precisa ou não? Agora, é o seguinte, eles podem até ter influência, ele fala que ele influencia nos ministros do STF, só que tem um problema. A PEC dos precatórios é uma afronta ao Poder Judiciário. Por quê? Precatório é o quê? É uma dívida que a União, ou seja, o Estado brasileiro, o Brasil tem com cidadãos ou empresas que já transitou em julgado, ou seja, a Justiça determinou que essa dívida existe. Quer dizer, não quer dizer, ó, eu estou cobrando, me paga, não. Estou cobrando, me paga, entrei na justiça, ganhei em primeira, segunda, terceira e quarta instância, ou tem coisas que são só em 3 instâncias, enfim, ganhei até a última instância. O Poder Judiciário disse que eu tenho que receber do Estado brasileiro. Quem é o Congresso Federal para dizer que não, que o Estado não precisa pagar? Quem é o Congresso? O pior, para não pagar, essa dívida não pode ser o Tesouro Nacional não pode ser acionado por essa dívida. Só que, para não acionar o Tesouro Nacional, está descumprindo a ordem judicial, porque quando transita em julgado uma dívida, automaticamente o Tesouro Nacional é acionado pelo Poder Judiciário. Quer dizer, tem muita coisa ilegal e bate de frente com o STF. Tá ruim para aprovar essa PEC dos precatórios, que era o único plano do Bolsonaro de pagar um Auxílio Brasil grande. Para piorar, eles tinham outros planos. Eles queriam uma reforma do imposto de renda, que passou na Câmara, mas que está travada no Senado. E lá no Senado não vai nem ser votado, e o Rodrigo Pacheco falou isso, não passa. Não adianta nem colocar para votar, não vai passar. Por que não passa?
Porque o senhor Ciro Nogueira, que é senador, agora a mãe dele é senadora no lugar dele. Esse pessoal é tudo negócios de família. Mas vê uma família aqui, o bisavô era político, o avô, o filho, né? Todo mundo é político. Desconfie, viu? Desconfie. Ciro Nogueira é a mesma coisa, assim. Então, na política, desde que o mundo é mundo. Aí, a mãe dele tá lá no Senado, ela faz a interlocução por ele, ela também é uma política, e ele, como ex-senador, ele recebe vários senadores no Palácio do Planalto, ele despacha do Palácio do Planalto. O Ciro Nogueira não está conseguindo articular nem a reforma do ICMS, que é dar alguns bilhões para o Bolsonaro poder ampliar lá o Auxílio Brasil, nem tentando com deputados. Ele é ministro, ele fala com deputados, senadores, prefeitos, governadores, não consegue com deputados fazer a PEC dos precatórios passar, e o pior, o ministro da Cidadania do Bolsonaro já falou, olha, a gente, se não passar a PEC dos precatórios, a reforma do imposto de renda, já até esqueceram, porque já era, esquece. E se não passar alguma outra coisa, a gente vai ficar sem Auxílio Brasil, sem nada, não vai ter nada. Acaba o Bolsa Família e as pessoas morrem de fome. Ele não falou com essas palavras, mas eu, Thiago, tô falando. Agora vamos mostrar aqui o carro de som lá em Florianópolis. Pra você, fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. Desemprego só aumenta e Bolsonaro é o culpado. Carinho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. O isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro. Tá aqui um trecho lá em Florianópolis. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, deixo também minhas outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima desses malditos que eles vão cair, nós voltaremos e nós faremos o Brasil voltar a ser um país onde as pessoas são felizes, onde as pessoas não passam fome e um país respeitado. Falou.